estamos trabalhando aqui sobre o Espírito Santo na igreja. E nós vamos trabalhar aqui, vamos fazer uma pequena observação nessa noite sobre o Espírito Santo na vida de Jesus ou através de Jesus. Você vai abrir sua Bíblia comigo aí, no livro de Mateus. Mateus. Algo realmente nós não podemos negar, mas às vezes não negamos, cremos na presença de Deus, Jesus, Espírito Santo, mas às vezes ficamos só no âmbito do crer. E existe algo muito importante entre a fé, né, e o crer. Uma conexão do outro, né? Tem um, pode existir sem outro. Porém, a fé é uma virtude, né? Algo que Deus deu a nós, uma capacidade de crer. A fé é a capacidade de crer. Quando você pratica essa fé, você vai desenvolver a capacidade de crer, automaticamente, irmão, crer, ele vem, se você olhar para o próprio português, vem do obedecer, submeter-se, acreditar. E você não pode, de forma nenhuma, dizer que crê em mim, se tudo que eu peço é fazer, você não faz. Né? Como se eu disse, por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? E às vezes nós temos essa grande preocupação, outro problema nosso, mas eu queria tanto, pastor, fazer vontade, eu não sei como fazer. Existe um método tão simples estabelecido por Deus para nós, que é isso que você tem na sua mão, a Bíblia Sagrada, a leitura frequente, constante, diária dela, todos os dias. Quando você aplica isso, a disciplina na sua vida, naturalmente você vai desenvolver a habilidade, a capacidade de praticar a sua fé, que é o crer, que é o obedecer. Nós estamos falando aqui de obedecer a igreja, de obedecer pastor, porque eu também não pode, não vai obedecer pastor, não existe negócio de obedecer pastor. É verdade que em alguns lugares, alguns querem se tornar realmente senhores sobre os membros da igreja, mas não é isso, não é isso. O obedecer, a igreja tem que aprender que obedecer a Deus, obedecer como? E também não existe um jugo, né? Pesado, esse meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ninguém se sente tão assim, traumatizado, porque agora o que nos leva, irmãos? Por exemplo, todos aqui, eu creio que todos aqui sabem ler e escrever. Amém? E sim. E se não existe simplesmente porque você não foi para a escola. E se foi, saiu. Não cumpriu com suas obrigações, ele está ali diariamente. Mas no início, irmão, o que era ler e escrever para a gente? Misericórdia. Que coisa terrível, né? No começo, talvez não me lembro mais, pastor. Mas eu tenho certeza, era terrível. Chegar a ver a professora colocar aqui nas paredes ali, no quadro, né? Para ela ler, para a gente, são uns rabiscos. Hoje as criancinhas já tem, acho que alfa, né? Alfa, pré, essas coisas todas. Quando vai chegar na professora, já está bem caminhado, porque são letras, aquelas coisas e tudo, né? Mas no nosso tempo não, já caía direto para a primeira série. Não tinha pré, não tinha nada disso, né? No meu tempo, ele é assim? Os do meu tempo, 1900 antigamente. E deparava aquele monte de letras lá. E aos poucos a gente foi nos adaptando. Todo dia, a pessoa colocando a professora, era tipo cartilha, né? Caminho da escola, uma tabuadazinha, e um cadernozinho, né? Que acompanhava a gente. E depois ficava feliz, começava a conhecer as letras, né? Depois a formação das letras. E depois que nós já tínhamos o domínio de conhecer as letras, veio do escrever também, né? Porque hoje as pessoas chegam às vezes fazem faculdade, não sabem nem ler escrever. Estou falando porque eu deparo com gente assim. Não vou generalizar.
Pessoas que terminaram os estudos, mas não sabem nem ler. Para ler parece que fica soletrando. Agora imagina uma pessoa dessa escrevendo. Quem lê péssimo escreve horrivelmente. Mas tudo por quê? Porque alguém não desenvolveu bem, porque faltou as escolas, outros, talvez os pais não tiveram a possibilidade de educar bem os filhos, porque também não tiveram educação, né? Mas aí foi tudo da própria pessoa. Mas depois nos familiarizamos com as letras, depois escrever orações, frases, aí vem sinais, e aí por diante, e terminou a primeira série, sabe ler e escrever, né? E vai para a segunda série, outro monstro. Mas vai aprendendo, aí vem matemática, vem isso, aquilo, aí vem o português, aí vem as coisas, vai colocando aos poucos, e a gente vai se interagindo, se integrando, conhecendo, absorvendo. Vem quarta série, vem quinta série, vem sexta série, e aí vai passando de ano, alguns continuavam repetindo, né? Mas tudo, irmão, porque teve que ter um ambiente chamado escola. Teve que ter educadores chamados professores ou professoras, um ambiente organizado para isso, para a educação. E hoje, irmãos, a nossa vida com Deus não é diferente. Sem contar com a cartilhazinha que tinha que ler, estudar todos os dias, tarefa de casa, coisa que todo mundo sabe. Hoje mudou muita coisa, né? E aí aprendemos. Chegamos hoje, ainda incrível, coisa toda, teve aqueles que avançaram, fizeram ali antigamente era o ginásio, né? Era parece o oitavo, não sei, faz memória. E depois vinha o primeiro, segundo e terceiro ano. Houve algumas mudanças aí. E quem concluiu os estudos ainda desejou aprender mais faculdade. Eles se tornaram muitos doutores, muitos mestres em tantas áreas aí, porque avançaram, não desistiram da sala de aula, não desistiram do aprendizado, se tornaram ensináveis, e muitos ainda hoje se tornam ensináveis, faculdade, tudo, já formaram tudo, mas faz questão de estar se atualizando, né? Se adaptando ao novo tempo, à nova cultura, à nova geração, à tecnologia, à ciência, as coisas que todo dia está essa mudança terrível, né? O que era novidade hoje, amanhã já não é mais. Uma notícia para mudar antigamente era 15, 20 dias, hoje não. Até ontem já não serve para hoje, não, que é de hoje. Era o jornal e às vezes televisão, mas às vezes quando via a notícia lá do outro lado do mundo, quando chegava aqui já tinha outro lado, aqui a 15 dias de dia que chegava outra. Hoje não, porque é notícia, a de ontem já não serve mais. A de manhã já não serve mais, porque é da agora à noite. Mas tudo isso veio, irmão, porque alguém se crucificou, está em sala de aula, aprendendo. E a igreja, ela precisa ser também reconhecida e tratada como uma sala de aula, irmãos. Porque uma das ordens do Senhor Jesus, quando ele vence na cruz do Calvário, e quando ele ressuscita, uma das ordens que ele dá aos discípulos, ide por todo mundo, fazer discípulos, se é para fazer, porque não tinha, né? Fazer. De que forma? Vocês batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine eles. Ensine eles, a prática do ensino, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo que vocês aprenderam comigo, agora vocês vão ensinar. Bom, então eu tenho sempre a igreja como escola, gente. Nós aprendemos aqui para viver lá fora. Não é para viver. O que nós aprendemos aqui não é para viver aqui dentro, é para viver lá fora. E aqui nós temos essa escola preciosa, aqui temos educadores, né? São obreiros que se levantaram já com certo conhecimento, pastores e do tipo. Só que a igreja precisa aprender a ser ensinada, precisa querer estar também aprendendo, para depois também estar ensinando. E temos também, faltamos com lição de casa, que é as mais ricas do que daqui, né? Estar aqui ouvindo, aprendendo, mas em casa, conferindo. A lição de casa, chega lá e não, deixa eu repassar isso aqui. A matéria, alguma coisa não entendi, deixa eu ver aqui, que eu não entendi, vou perguntar, coisa do tipo. E aí vai crescendo, crescendo, até chegar à estatura de Cristo,
de varão perfeito, né? E aí já vai passar a ensinar os outros. Mas quem foi que habilitou, capacitou o próprio Jesus de realizar tudo isso e posteriormente a sua igreja, o Espírito Santo? O Espírito Santo foi o agente, tá? E eu costumo chamar ele de o poder executivo da igreja, o agente executor, é ele que opera em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, se abra sobre Mateus capítulo 1, versículo 18, nós vamos observar que o Espírito Santo, ele sempre teve na frente, nunca saiu da face da terra, nunca. Desde o começo, nós vamos ver, no princípio, criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ele estava sempre esperando uma palavra de Deus para executar. Aí, na proporção que ele ouvia o haja de Deus, ele executava. Haja separação, haja produção seca, haja animais, e ele fazia, executava tudo. Ele é o poder de Deus, um agente executivo. É um representante do próprio Deus aqui na terra, assim como Jesus foi, né? Ele disse: eu vou, mas vou enviar outro. Vai vir para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E outra coisa, ele vai ensinar para vocês todas as coisas, tá? São 3 pontos que eu gosto muito, friso sempre nas minhas pregações. Primeiro, o Senhor disse: ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E esse ensinar a vocês todas as coisas é relativo à vida com Deus, irmãos, para viver bem aqui na terra. Porque o ministério de Jesus, ele tinha uma base. A base do ministério de Jesus era ensinar, pregar o evangelho e curar os enfermos. 3 pontos. Primeiro, ensinar, que é banir a ignorância da humanidade com respeito a Deus. Porque Deus para a humanidade é um ser que está lá no céu, que não sabe nem onde é o céu. Sei que é lá para cima. E para quem está lá debaixo da terra, é para onde é lá para baixo? Que a terra rola, né? Aí vem esses pontos assim. Nós mesmo estamos quase de cabeça para baixo aqui, se a gente olhar para a terra, né? Mas Jesus também está lá, e temos aquela noção que Deus criou, falou: ok, tudo bem, Jesus também, mas ele primeiro, quando ele vem se revelando pelo Filho de Jesus Cristo, Jesus, quando alguém questionou sobre como orar, a primeira coisa foi que ele disse: quando orares, dizer primeiro Pai Nosso. Ou seja, um ponto interessante é que Deus não quer que ninguém se aproxime dele como pessoa de Deus, mas como Pai. E aí você tem a segurança, você tem, não pode haver insegurança, medo, tá? Que um Deus que muito às vezes vai castigar, e a mão de Deus vai pesar. Não, ele é Pai. Existe a disciplina, existe a correção, existe, mas não vai mandar um raio na cabeça de ninguém, não, gente. Pai manda matar um filho, os filhos se afastam do pai e estão morrendo, se afastam do lar paternal, porque se tivesse se submetendo às orientações do pai, da mãe, ele não estaria nas madrugadas, à noite, quando a fé recebe a notícia: mataram. E às vezes as pessoas estão sofrendo certas consequências dos seus próprios atos, das próprias escolhas. Não é castigo de Deus, não é a mão de Deus, não é, irmãos. É assim como o pai quer dar segurança e proteção, mas o filho vira as costas e vai viver absolutamente e sofrer as consequências, filho. Não é Deus, mas o fato de entendimento é a mão de Deus, o castigo de Deus, fazendo de Deus um bicho. Quem quer ser um Deus desse? Vingativo? Né? Não, de jeito nenhum. Então, Pai Nosso, embora não vamos falar sobre o Pai Nosso hoje, né? Que é uma riqueza maravilhosa, mas é um dos pontos, quando for orar, dizer primeiro Pai Nosso. Ele já quebra todo medo de insegurança, né? Sabendo que o Pai pode corrigir, pode disciplinar, sim, mas castigar como alguém está bem, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Filho de Deus desse negócio que ele quer se revela a nós hoje como Pai. Bom, então vem todo, é isso que Jesus veio trazer, essa realidade desse Deus que matava, que destruía, que vai mandar o raio, que vai matar, que se você fizer isso você vai correr, se eu fizer aqui vai pesar a mão, coisa do tipo. Ele disse: não, Pai. Ok? Pai. Porque quando nos dirigimos a essa palavra Pai,
Nós vamos lembrar daquele nosso Pai, figura presente, figura protetora e figura supridora. Louvado seja o nome de Jesus. Que esse é o papel do pai dentro de casa. Não é isso? Nós somos pais, sabemos muito bem. Presente, proteção para o lar e suprir as necessidades. É verdade. É isso a noção que devemos ter. Então Jesus veio para banir a ignorância do povo relativamente a Deus. Né? Se você não fizer isso, você vai fazer. Se você não fizer isso, você vai. Aí pessoas não vai, entra no caminho da rebelião, se arrebenta para lá, a mão de Deus. E dele. Aí tem gente que quer saber, não. A pessoa está procurando segurança, está procurando suprimento para as suas vidas, principalmente para a sua alma. Está procurando refúgio, nada melhor do que a figura do autêntico Pai. E Ele é Pai. Amém? Ele é Pai. Então é um ensinamento. Aí você vai ensinar a Bíblia, você vai ver que Deus não é um monstro, não é um bicho. Mas quando se afasta, cai na mão do inimigo. Quando se afasta do lar, vai cair na mão de tudo que não presta lá fora, irmãos. O que o pai pode fazer? Você quer andar segundo o seu próprio conceito, sua própria razão, ok. Mas se estivesse dentro de casa, estaria protegido. Mas vai com certas amizades erradas. Então, esse é um dos papéis fundamentais de Jesus: ensinar. Então, a igreja entra com esse papel excelente. E eu, como falei, eu quero falar sobre o Espírito Santo, mas essa pequena introdução para melhorar, né, para nos dar uma noção melhor, que todo esse contexto do mundo, tudo, o Espírito Santo sempre esteve presente. Sempre, sempre. Jesus morreu, subiu ao céu, mas ele enviou quem está de luz na igreja, o Espírito Santo. Toda a ação de Deus aqui na terra sempre foi através do Espírito Santo, quando não anjos. Mas sempre levantando profetas pelo Espírito Santo, levantando juízes pelo Espírito Santo, levantando reis pelo Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo atuando. E agora vai vir a última etapa da existência da humanidade por Jesus Cristo. Aí você vai ver no capítulo 1, versículo 18. Nós vamos fazer uma análise por livros, que aqui no livro de Lucas dá um complemento melhor, como foi a visita do anjo Gabriel a Maria, onde ela vai questionar, perguntar, né? Salva, agraciado o Senhor contigo. Assim, por quê? Que salvação é essa? Então, eis que, olha, no teu ventre vai nascer né? E por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará os seus pecados. Mas o que vai ser isso? Ela disse: eu sou virgem, e se a sombra onipotente vai te cobrir. E o sangue que lhe tira nascer é do Espírito Santo. É uma aprovação, é uma ação do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vai executar isso. Mas nesse intervalo entre o anjo e que Jesus é gerado sem nenhuma intervenção sexual, nós temos agora outro caso, o José, que estava prometido, um casamento, de repente vê ela como grávida. Ela desaparece, depois aparece 3 meses depois, grávida. Aí ele entendeu, não tive caso com ela. Ele depois está grávida, imagina para esse homem olhar para essa mulher agora. Ele, acho que quando ela se apresentou, que viu, ele, como qualquer homem, faria isso, né? Na sua noiva, tudo de repente ela aparece grávida. Mas isso já estava prometido, desde lá no Gênesis, né? Da mulher, a virgem, e coisa do tipo assim, teria ter vindo. E ele, muito preocupado, um homem justo, não queria infamá-la, que ele podia levá-la ao juiz e ela ser apedrejada porque adulterou. Mas ele era um homem justo, não quis infamá-la. Isso aqui nós aprendemos também, muitas vezes jovens infamando, homens infamando suas mulheres, infamando que namorou porque não deu certo, sai falando mal e vice-versa. Ele não quis fazer isso. Ele ficou perturbado em saber como ia resolver esse caso agora. Que amava ela, não queria levá-la a um juízo segundo a lei, que combatia a prostituição, né, que é uma coisa terrível. Então ele dormindo à noite. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 18 de Mateus, que está escrito, a minha versão está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, noiva, prometida a José, antes de se ajuntarem-se, aconteceu o quê?
Ela chorou grávida pelo Espírito. Vamos lá, igreja. Quando eu parar, vocês continuam, viu? Ela achou grávida pelo Espírito Santo. Achou-se Grávida grávida. De que forma? pelo Espírito Santo. Uma versão vai dizer pelo Espírito Santo. Isso aqui vai dizer, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Não pense que houve um relacionamento sexual. Não houve, tá? Não houve. Eu disse para você que toda a ação de Deus, Ele dá pela sua força, pelo seu poder, tudo que vai criar, Ele ativa a pessoa do Espírito Santo, sem precisar desses conceitos humanos nossos. Não precisa disso. Ele pode fazer as coisas acontecerem sem nem tocar lá. Ele criou o mundo. Sem precisar de ação de homem nenhum. Criou homem, criou mulher, sem precisar de sexual. Então, não vai ficar. Mas como? Lá no início foi assim. Ele não poderia fazer de novo? Poderia. E agora tem um vaso que é a mulher. E ele viria realmente como ser humano, está prometido. Um filho se nos deu, um menino se nos nasceu. O filho deu porque já existia. Ninguém dá porque não existe, porque ele já existia. Mas a vida dele é seu mundo aqui. Ele entraria no mundo como qualquer ser humano. Foi o capítulo 9 de Isaías. Um filho se nos deu, um menino se nos nasceu. Ele viria como qualquer ser humano. Então é uma ação prodigiosa, milagrosa, da ação de Deus para fazer Jesus vir ao mundo. Então achou-se ter concebido o Espírito Santo pelo poder do Espírito Santo. Então por uma ação prodigiosa do Espírito Santo. Então nós vamos ver já a vida de Jesus, até a vida de Jesus faz até o Espírito Santo. Aquele que haveria de salvar a humanidade, até ele veio pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos começando a aprender a nos identificar mais com o Espírito Santo, identificar mais. E quando você procura se identificar com o Espírito Santo vai envolver você numa sede saciada da palavra, uma fome insaciável da palavra, de cultuar. Porque o mover do Espírito Santo não é se glorificar a si e nem glorificar a pessoa, mas conduzi-lo intensamente a Jesus. E aí, como Jesus se revela ensinando nós? Pela palavra. Então o Espírito Santo vai conduzir a pessoa àquele desejo de ler a Bíblia. Então, você observa que a vida de Jesus na face da terra foi por uma ação de quem? Do Espírito Santo. Por que nós estamos aqui hoje? Por causa do Espírito Santo. Por que essa igreja existe? Por causa do Espírito Santo. Verdade. Tudo isso aqui existe? Uma ação de Deus para salvar a humanidade por Jesus? Sim, mas em todo esse ato estava a pessoa do Espírito Santo agindo. Jesus se retira, volta, está sentado à destra do Pai, e se eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E outra coisa, ele vai ficar com vocês para sempre. Então, achou-se ter concebido de quem? O Espírito Santo. Lembre-se, quando pensar no Espírito Santo, poder executivo de Deus. Uma pessoa sim, mas não nesse sentido humano que imaginamos, tá? Versículo 20 ainda. Olha que José vai fazer o quê? E projetando ele isto, que é o que está, eu estou pulando aqui para salvar tempo, que está no versículo 19, né? Aí, e projetando ele isto o que? Cair fora, dar um jeito para se sair, e não condenar, levar a mulher, a garota que ele amava à morte, porque tinha que ser assim. E projetando ele isto, quer ver, o que está no versículo 19? Deu bem, por favor, aí. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envolvê-la Sendo um homem justo, não queria envolvê-la em público, resolveu deixá-la. não queria envolvê-la em público, ou seja, não queria praticar justiça, porque ela seria levada à morte apedrejada. Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Secretamente, em conversão que você veio, né? Essa aqui é a NVT? NVT? Não. Almeida atualizado. Sim, mas ela veio e NVT. Dois pontos aí. Então, aí projetando isso, projetando o quê? Como deixar ela secretamente para não expô-la. E projetando ali isto, eis que em sonho, não sei o quê, li, me acompanha, voltando no versículo 20, mantenha a sua vida agora. Lembra, estamos em sala de aula, tá? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, o quê?
Tua mulher. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não se preocupe, ela não te traiu, José. Você observa as coisas de Deus, nós não estamos devendo ter medo de Deus, de servi-lo, porque Ele se responsabiliza por tudo. Até o momento que a gente acha que vai cair em vergonha, desprezo, não se preocupe. Fique tranquilo. Mas como foi que o Senhor se revelou a ele? Aqui no versículo. Como? Versículo 20. Em sonho. Quem sonha aqui? Levanta a mão. Olha, sonho lá da linguagem do Espírito de Deus também, tem que falar com o ser humano. Quantas advertências o Senhor entra em sonho e fala com a pessoa não está nem aí. De repente, morreu. Rapaz, disse que tinha sonhado assim, aconteceu. É uma das falas de Deus ao ser humano. É verdade. E às vezes nós ignoramos sonhos. E às vezes Deus está falando conosco. Crente ou não crente. Eu vejo lá, quantas pessoas, rapaz, eu sonhei isso com ele, aconteceu. Ou a própria pessoa sonhou e mesmo assim, Mas é uma linguagem do Espírito. Pode você sonhar, você vendo você, ou ver alguém, que às vezes Deus está usando você. Olha, rapaz, eu sonhei, eu não sei o que é, mas eu sonhei assim. Tome cuidado, por favor. Quantos já foram livrados da morte por causa de sonho? E quantos se livraram porque não deram atenção ao falar de Deus? Os jovens falam sobre isso, falar de Deus, pelos sonhos. Então, quem veio um anjo. De que forma? Dormindo. Estava dormindo. Já a Maria se apresentou, não foi dormindo não. Maria viu assim, ao vivo e a cores. José foi dormindo. A capacidade espiritual de cada um, sabe? Aí disse, porque o que nela está gerado de quem? Do Espírito Santo. Aí ele se levanta feliz da vida, porque ele conhecia as Escrituras também. Então agora certamente ele foi da vez, realmente é de uma virgem. Era virgem. Aí começou o Espírito Santo, ele analisando, será que ele parou para pensar assim na Escritura? É da segunda mulher, é o Salvador, é Jesus, que ela já tinha dito para ele que não é o José. Nós até disse que o nome dele tem que ser Jesus. Aí ele foi encaixando o Salvador, foi vendo todas as profecias, disse, realmente, rapaz. Embora os outros, muitos não rapaz, negócio do Espírito Santo. Sempre vai ter alguém que não vai acreditar, né? Mas o importante é que ele agora estava com sua alma suavizada. E ela também, e certamente levou o juiz dali aos anciãos. Rapaz, vamos lá, vamos em frente. E era ele mesmo, Jesus. E agora nós saltamos para o capítulo 3. Vamos dar mais ênfase ao Espírito Santo nessas vidas. Você observa que ele está orientando, coordenando Jesus. Depois nós vamos ver isso aqui, lá, ele como criança dele assim, mas as pessoas já estavam orientando as pessoas, mandando anjos, né? No capítulo 2 de Mateus, nós vamos ver Jesus ainda uma criança, e Herodes procurando para matar, o anjo vem e diz, olha, pega a criança e a mãe vai para o Egito, porque eu vou procurar matar ele. Quando Herodes morre, o grande, o anjo vai lá e só volta, porque aqueles que procuravam o menino já morreram. E os anjos sempre orientando. E nós estamos muito aleatórios com as coisas espirituais, estamos dando muita ênfase a este mundo, achando que a ciência resolve tudo, e não resolve, irmãos. Quando não procuramos orientações espirituais erradas. É verdade. E só basta a gente ler a Bíblia todos os dias, irmãos. Primeira vez você não entende nada, segunda vez não entende nada, mas aos poucos você vai começando a entender aquilo que eu falei a princípio na escola. É a leitura constante. Vai fazendo vocês familiarizar, entender. Tem muita história bonita aqui. Novo Testamento do mesmo jeito, tem textos, divisões, algumas pessoas entender divisões. Talvez você não saiba o que está falando, mas tem um tema lá, vamos falar esse texto, esse aqui. Então, facilidade que temos hoje. Então, a orientação do Espírito Santo para nós, para mim, para você, para a igreja, vem tudo pela palavra. É hoje que você não precisa ir à professora para saber o que está escrito aqui, porque você já tem de você a noção, quando você lê, já sabe, respeito a vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, ou parênteses, ou aspas, coisas tudo, você já entende.
Mas a priori você precisa do professor. E a princípio ele precisa de um ambiente chamado igreja para aprender. Depois você chega ao ponto que você já vê, entende, compreende, isso aqui é isso. Sempre haverá uma duvidazinha, né? Até quem já estudou, vai chegar ali quando chega na classe verbal, é uma confusão, né? Você vai ter que consultar o dicionário, né? Alguns chamavam muito tempo, o dicionário de pai dos burros, mas não é o pai dos inteligentes. Quem é inteligente vai consultar o dicionário, sim. Então, não é o pai dos burros, não. Ninguém sabe quem sabe tudo. Não. Os inteligentes não vão dar um expert que sabe tudo, porque não sabe, vai passar vergonha. Consulta o dicionário. E aqui na nossa vida vamos precisar estar consultando constantemente a palavra de Deus. E aqui ali o pastor, alguém que você vê que tem possibilidade de responder. Aí nós vamos ter aqui já a ação de Jesus, porque lá no livro de Lucas nós vamos ver que Jesus vai aparecer novamente depois do seu nascimento aos 12 anos de idade, mas ele desaparece novamente e vai aparecer aqui agora aos 30 anos de idade, porque essa era a idade para entrar no ministério. 30 anos de idade que ele ia entrar no ministério sacerdotal, que ia servir no tempo até os 50 anos. Dos 20 anos para a guerra, todos os jovens estavam preparados, tinha que se alistar, mas para o ministério só depois dos 30, que até os 50 anos. Mas aqui nós vamos ver aqui uma palavra de João Batista. João Batista, quer dizer, aquele que batiza. Ele está pregando as margens do Rio Jordão, inclusive falando sobre Jesus. Olha o que ele vai dizer aqui. E eu, em verdade, vos batizo com água. Para quê? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com quê? Com fogo. Olha só, meus filhos. Olha que contraste entre água e fogo, né? Então, eu estou dizendo, batizando vocês para arrependimento. Vocês, que esse arrependimento não seria arrependimento para salvação. O batismo de João Batista não foi arrependimento para salvação. Foi arrependimento para crer naquilo que ele estava falando, o Messias que havia de vir. Porque tantos quanto foram batizados João Batista, que depois se voltaram para Jesus, tiveram que se submeter a outro batismo. Qual batismo? Aquilo que eu falei no princípio. Ir por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse batismo aqui não era um batismo que levava à salvação, era um batismo que levava as pessoas a crer, que o batismo faz você se identificar com a pessoa com quem está falando. É a identificação, aí você passa a crer naquela pessoa. No nosso caso, batizamos o nome de Jesus, aí a pessoa passa a crer em quem? Em Jesus. E se identifica com Jesus, pelo batismo. Mas ele vai dizer: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é um fogo santo também, irmãos. É fogo que purifica, é o fogo que limpa, é o fogo de Deus. Deus, ele é tido como fogo consumidor. Consumidor de quê? Do mal. Então às vezes nós somos afligidos com situações, é só para tratar com você um pouquinho. É o pai corrigindo, disciplinando, não é matando, não é colocando câncer, a mão de Deus colocando AIDS, não é, gente. Pai nenhum corrige o filho colocando doença nem matando, não é isso? De jeito nenhum. Ele corrige, instruindo, disciplinando, chamando atenção, tá? Então a correção do pai não é colocando doença em ninguém, como às vezes alguém quer usar isso dessa forma. É a mão de Deus, foi Deus, não foi, não tem nada a ver com Deus, irmãos. Não tem nada a ver com Deus. Pessoas se submetem por atos errados, né, e tantas coisas, e aí Deus às vezes permite, e por isso aí entrar no fogo de um processo para ver se desperta, procurar saber por que adquiriu esse mal sobre a sua vida. Então às vezes temos os fogos das tribulações, das lutas da vida, mas mais importante é o batismo no Espírito Santo, que supera, porque quem é batizado no Espírito Santo entra em qualquer fogo, irmão, só não no inferno, só não lá no fogo que é a segunda morte, mas aqui na terra
tribulações, lutas, aflições, mas se tem o Espírito Santo, irmãos. Esse Espírito é relativo ao próprio ser de Deus, à vida de Deus em nós. Ele parte do próprio Deus. E além de ser Espírito, ele é o quê? Ele é o quê? Santo. Qual é o papel do Espírito Santo em nós? Nos santificar. É nos conduzir a Deus em santidade, que não tem nada a ver com o que aprendemos tanto de santo, santinho lá, não. Separados. Quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, quem mentia não mente mais, quem era corrupto não é mais corrupto, quem adulterava não adultera mais, quem prostitui não prostitui mais. Então o santo é separado. Esse é o papel do Espírito Santo quando entra na vida do homem e da mulher, separá-lo das imundícias do mundo, se torna santo por causa disso. E esse é o papel dele. E aí depois vem fogo e tudo, mas quem está batizado no Espírito Santo, pelo poderoso Jesus, como disse aqui João, meu irmão, lembre-se que o Espírito Santo é o poder executivo de Deus na igreja. Quem está na igreja tem esse poder para proteger, para assegurar, para conduzir por essas trajetórias da vida, diante de qualquer circunstância, irmão. Não vai precisar a pessoa estar se matando e suicidando e depressão, coisa do tipo, porque existe aquele que é poderoso, que vem do Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo, que habilita a manter a cabeça sempre erguida em qualquer situação da vida. É verdade. Eles não vão ver a luta da vida como uma derrota, mas vão ver como uma oportunidade para crescer. Aleluia. Novas lições. No capítulo 3, ainda versículo 16, que nós temos: e sendo Jesus o quê? Batizado nas águas por João Batista, saiu logo da água. Olha o que aconteceu. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o quê? Sequência. E o quê? E o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ele quem? Jesus. Aqui nós temos um ponto, irmãos, porque a pessoa que aceita Jesus tem que procurar se batizar logo. A igreja tem que conduzir o batismo. Vão e façam discípulos de todas, com a sequência, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vocês ensinem eles. E agora ele faz parte da família de Deus. Agora ele já tem a virtude de Deus em si, que é o Espírito Santo, o poder de Deus, a presença. Então Jesus se submete, irmãos. E em que nós somos melhor do que Jesus? Se Jesus, quando vai entrar no ministério da salvação, para desenvolver o ministério da salvação, ele vai batizado. Por que eu não quero ser batizado? Ou por que a pessoa confessou Jesus, não quero batizá-lo? Ok, vamos lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que aconteceu o quê? Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus. Irmãos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, irmãos, o céu se abre para a gente. Deus tem acesso a você. Você tem acesso a Deus. Aleluia. João Batista questionou quando Jesus chega e está lá chamando as pessoas de raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da era futura? E de repente tinha que se batizar para fugir da era futura. De repente vem Jesus, entre eles, aquele que Jesus está chamando, João Batista está chamando de raça de víboras. Vem Jesus para ser batizado, João Batista. Agora imagina o papel, está dizendo, vai vir o que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar ou amarrar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente, naquela multidão que está dizendo que é um santo, se coloca no meio da raça das víboras. É verdade. Meu Deus. Ele desceu o nosso nível para nos salvar. É assim mesmo. Está no meio da multidão que é chamada de raça. Aleluia! Ele desceu no nível de pecador. Aleluia! Ninguém pode salvar um homem, um curado, uma mulher que está todo quebrado, joga a corda, vai, como o cara está lá? Tem que descer lá. Meu Deus. Meu Deus. Tem que descer lá, o nível dele
Jesus. Por perigoso que você tem que descer lá, amarrá-lo lá no jeito e mandar puxar. E assim nós estamos amarrados, presos pelo pecado. Sim. Como se salvar? Mas Jesus veio descer o nosso nível. É verdade. Foi assim mesmo. No meio da raça de vida, seres humanos, aquele que está dizendo que é mais poderoso, chega aí por lá. Aleluia. Não, Senhor. Oh, meu Deus. Eu preciso ser, eu que devo ser batizado por ti, e vens tu a mim. Aí Jesus olha para ele, João, deixa estar por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Que justiça é a vontade do Pai? Diz, João, não é a tua vontade, nem a minha, é o Pai que é assim. Meu Deus. Eu tenho que descer esse nível aqui para salvar essas pessoas. Meu Deus. Eu tive que ver o nível deles. Ele vai lá nos âmbitos da prostituição, de tudo que você imaginar de terrível. Ele me envia lá, envia você lá, porque lá Ele salva. Por isso que chegou onde eu estava, onde você estava, no estado de pecado. Ele desceu por alguém e veio e nos salvou, nos tirou. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Não é algo que ficou lá no céu, quando ele veio aqui. Veio aqui. Então, quando ele se submete, quando João Batista submete, quando Jesus se submeteu como homem, dando exemplo para a gente, o que acontece? Que sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Aconteceu o que, gente? Eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito. E eis que se lhe abriram os céus. João Batista viu o céu aberto. E Jesus viu o céu aberto. Minha Quando filha nós- ele ouviu uma voz. Mas vai vir a voz também. É porque está assim. Que é o próximo versículo. Eu vou fazer essa colocação, mas para mim não está assim. Vocês estão com diferentes versões. Mas quando você fecha, eu falo sempre, muda a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. É verdade. É porque o meu não está nesse versículo, está no outro. Lembre-se que a Bíblia não foi escrita com divisões de capítulos nem de versículos. Depois, lá pelo século XII, foi transformada a memória, foi feita a divisão de capítulos. E parece o século XIV, por assim, foi feita a divisão de versículos. E às vezes tem um versículo que está no versículo posterior, outro está no versículo anterior, aquelas palavras, aí vem também a transliteração, aí causa essas mudanças. Porém, O conteúdo é o mesmo. o conteúdo é o mesmo, viu? Quando você fecha, não é a mesma coisa. Então, a minha versão, ela vai, e viu, quando ele se submete, nós se submete à vontade do Pai social. Então, quando todos nós nos submetemos à justiça, o que é a justiça? A justiça divina, a vontade de Deus, o céu se abre. Tanto o céu tem acesso à pessoa, quando essa pessoa passa a ter acesso ao céu. Olha lá. Por quê? Mas o que gera esse acesso? E viu, o quê? Os céus abriram. E viu, a minha versão vai dizer assim, e viu o Espírito de Deus, que antes, eis que se lhe abriram os céus, ouviu os céus abertos. E viu o Espírito de Deus. O Espírito é relativamente à vida, é uma manifestação de Deus à humanidade, na humanidade, pelo seu Espírito. Ele viu o Espírito de Deus descendo. Não era pomba. A minha vai dizer como pomba e vindo sobre ele. Como? Não era uma pomba. Ou forma corpórea de uma pomba, que veio lá aquele, né, descendo, parecendo uma pomba, mas não era uma pomba, tá? As pessoas não tem nada a ver com pomba. Pensou como uma pomba. O que João entendeu é que parecia uma pomba, mas não era uma pomba. Tá bom? Aí veio Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A conversa vai dizer pousar sobre ele, não é isso? E pousou sobre ele. E aí nós temos agora, capítulo 4, versículo 1. Após ele ser batizado, está revestido de poder. Poderoso Jesus agora recebe essa plenitude de Deus na sua vida. E ela está em nós hoje, está aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Porque a igreja, o
Espírito Santo, Deus habita na igreja pelo seu Espírito. Aí nós temos agora o capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Para quê? Ser tentado. Irmãos, que situação. Tentado pelo diabo. Foi Jesus que quis ir para o deserto ser tentado? O Espírito levou. Irmão, tem que entender que a nossa vida com Deus nos contraria muito. É verdade. A gente tem que se submeter a cada coisa. Porque crente, que é salvo, você é crente, faz. Ai, meu Deus. Olha porque esse Jesus se submeteu. Meu Deus. E às vezes nós não. E aí o Espírito Santo não tem responsabilidade, não obedece, porque não submete. Nem nós queremos nada com pessoas que você está falando, se não dá ouvido, não quer aceitar. Nem nós não queremos, ou queremos. Não, meu filho, na vida lá a pessoa não fala, a pessoa não tem, peça, a pessoa não faz. Não, deixa lá, eu não posso ficar perdendo tempo com essas pessoas. E o Espírito Santo desse João é dado aos que lhe obedecem. Nós precisamos aprender. Como obedecer? Não tem nada de peso, tá? Você aprendeu a ler naturalmente, o professor obviamente ali corrigindo, mas você tinha que ler, tinha que aprender como escrever, na proporção que você vai ler na Bíblia, tudo isso você está aprendendo. Você está aprendendo a servir a Deus. Não precisa querer, não, leia a Bíblia todos os dias. Você vai aprender como aprender a obedecer da vida, ler, escrever. Do mesmo jeito você vai aprender como viver nesse mundo através do ensino, do aprendizado, da escola. Do mesmo jeito aí, leia a Bíblia e você vai aprender a viver neste mundo em Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Agora, se você se afasta da palavra de Deus, não, você não sente muito. Eu queria tanto. Lembre-se que o Espírito Santo está dando acesso e ação àqueles que estão se submetendo à justiça divina. E a igreja precisa aprender esse caminho também. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao... Para quê? Foi levado aonde? Ao deserto. Às vezes nós queremos ser levados aos púlpitos, queremos ser levados aos hotéis, 5 estrelas, queremos ser... Primeiro você vai ter que passar por um processozinho para tirar essa impureza de você. É verdade. Passar pelo fogo. Mas na hora ainda não. A gente quer tudo de Deus, mas peraí, não tem a preparação. Coloca uma arma na mão da pessoa e não treine ele, não. Eu não ensino ele a usar essa arma, não. Dá um emprego para ele, não treine ele, não, para ver. Ele vai fazer tudo errado. Então, tudo tem que ter preparação, gente. E esse Jesus está se submetendo ao Pai por nós, por mim e por você. Se preparando para receber a liderança, para receber segurança, para receber salvação, para receber proteção. Tudo os benefícios de Deus, Ele está agindo agora em Jesus. Que eu não preciso ser conduzido pelo Espírito ao deserto, passar 40 dias sem comer, sem beber. Jesus já fez isso por nós. Agora eu vou obedecer a Jesus. Os castigos que eu tinha que sofrer, Ele sofreu. Ele entrou na minha vida e matou a morte dentro de mim e colocou a eternidade dele dentro de mim. Porque Ele entrou na morte e ressuscitou o terceiro dia. Aqui vai vencer o diabo por mim e por você. Não era para Ele, não precisava. Mas nós precisávamos vencer o diabo, não sabíamos como. Ele disse: eu vou vencer por vocês. Não é à toa? 8,37 de Romanos vai dizer o quê? Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos, porque Jesus já conquistou toda a nossa vitória por nós. Qual é a vitória que vence o mundo, senão a nossa fé? Que é a nossa confiança no que Jesus fez por nós. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer ser tentado? Desviar-se da vontade do Pai. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Nem sabe como vir a mão. Se és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso foi me dado por quem quer os erros do mundo e a glória dele. Se tu prostrado me adorares, tudo será teu. Vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. E o diabo tem que cascar fora. Então, tentar é ser induzido para o mal, ou desviar-se da vontade de Deus, daquilo que nós somos todo dia tentados.
Mas Jesus venceu a tentação por nós, mostrando que eu e você não precisamos ceder a tentação. A tentação existe para qualquer um. Verdade. Casado ou não, solteiro, tem o seu tentado de um jeito, tentado de outro, tentado aqui, tentado no dinheiro, tentado na prostituição, tentado no adultério, tentado na pornografia, tentado na mentira, tentado, todo mundo é tentado, mas Jesus venceu e disse: vença, você não precisa submeter, você não precisa aceitar. Verdade. Por quê? Por causa de quem? Por causa de quem? Do Espírito Santo. Aí ele conduz você em triunfo meio às adversidades da vida. Ser tentado. Mas Jesus prevaleceu. Capítulo 10. Jesus está enviando os discípulos, que eles agora estão um bom tempo com Jesus curando, estão fazendo o cego ver, ouvindo falar, falar de andar, ressuscitando mortos, purificando leprosos, e libertando o primeiro do diabo, e ensinando, pregando o evangelho, curando os enfermos, aprendendo. E agora Jesus pega 12 homens e vai enviar para vocês o que vão fazer. Vocês aprenderam o que vocês vão fazer. E os enviou. E no capítulo 10, eu não tenho tempo para ler o capítulo todo, versículo 20. Eu quero mostrar mais a ação do Espírito Santo. E o que eles vêm fazendo entre capítulos, até chegar ao capítulo, saber o Espírito Santo, é mesmo que você está trabalhando. É como você está dirigindo, você vai ter uma placa de, por exemplo, você está nas grandes rodovias, tem uma placa de 100 km, está permitindo você rodar na velocidade de 100 km até chegar à próxima advertência, não é isso? Se a próxima é 60, você vai andar em 60 até chegar a outra que vai dar orientação para você, ou mais ou menos. Então, todo ponto da Espírito Santo, até chegar ao próximo, eles vão caminhando naquela linha. Ele está agindo. E no capítulo 10, versículo 20, Jesus dando instrução aos discípulos, no começo ele vai dizer: estou enviando vocês, agora na cidade, na casa que vocês entraram, vocês expulsam os demônios, purificam, curam os enfermos. E na sequência, ele vai dizer lá, versículo 6, 7, vai dando vocês purificam os leprosos, ressuscitam os mortos, devido aos cegos. Vocês vão enfrentar tribunais, vão enfrentar situações adversas na vida de vocês, vão enfrentar aflições. Mas ele vai deixar no versículo 20 dizendo assim: porque quando vocês forem presos, levados diante de tribunais, justiça, perseguição, porque não, no versículo 19 vai dizer: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, não é isso? Por que nos preocupar? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Olha que coisa linda. Você sabe que o Espírito Santo fala em você através de você? Algo que era só para Deus que falava, hoje Ele fala em mim. Se eu aceito, eu submeto, se eu obedeço, olha que coisas preciosas, que legalidade, que direito, que graça preciosa, o Espírito Santo de Deus falando em mim, me usando. Se não se preocupe, tem gente ficando perturbado, depressivo, opressivo. Se não se preocupe diante das más adversidades da vida, você tem o Espírito Santo. Não se preocupeis pelo que haver de dizer, falei o que eu vou fazer agora, muito mais. Não, vocês têm o Espírito Santo. Não se preocupe, Ele vai guiar vocês. Na hora de você baixar a cabeça, não adiantou nada, e que isso, não, quando você se vê encurralado, entrincheirados, o Espírito Santo vai cair assim. Amém? Capítulo 12, versículo 18, ao referencial de Mateus, com a palavra de Jesus, relativamente ao que estava escrito dele. Está dando testemunho pela palavra, que era pelos mandamentos, pela lei. Ele vai dizer, em uma das colocações dos profetas, ele vai dizer o que estava escrito com respeito dele, quando muitos não queriam recebê-lo. O capítulo vai falar sobre isso. Escribas, doutores da lei, que estavam rejeitando Jesus. Ele vai dizer: está escrito de mim. E o que está escrito? Eis aqui o meu servo. Inclusive no batismo, no versículo posterior, quando ele é batizado que sai das águas, a voz vem e diz: este é o meu filho amado,
em que me compraz. E aqui mais uma vez ele vai falar sobre isso. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, referente a Jesus, em quem a minha alma se compraz. Farei o quê? Farei repousar sobre ele. Porém sobre ele, farei repousar sobre ele o quê? O meu espírito. O meu espírito. E anunciará aos gentios o juízo. O que é gentios? Todos que não são judeus, nós somos gentios. Mas ele nos anunciou e nos ensinou o juízo de Deus e nos livrou. Nós fomos absorvidos do juízo, a sentença de morte que merecíamos, foram anunciados a nós, os gentios, que são o juízo de Deus, e nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aquele que confessa a Jesus não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, que é a vida eterna. Então o Espírito Santo estava em Jesus. Depois nós vamos ver na igreja, em mim e em você, porque tudo que ele agiu naquele Jesus, quando ele sai, ele vai dizer que agora aí vocês vão receber, ele vai fazer as mesmas coisas na vida de vocês, através de vocês. Amém? Versículo 28. Olha como é que Jesus expulsava demônios. Lembre-se que o poder executivo de Deus na terra, naquele momento, através do homem, é o Espírito Santo. Então eles estavam questionando por que Jesus tinha expulsado demônio, e disse que ele estava expulsando demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Disse, não, vocês estão muito enganados, cuidado se não se aproximarem contra o Espírito Santo, senão vocês estão perdidos. Disse, mas se expulso o demônio pelo Espírito de Deus, e realmente expulsado pelo Espírito de Deus, se logo chegar da voz do reino de Deus. Eu estou expulsando pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque chegou o reino de Deus aqui. É o Evangelho. Capítulo 10, 38 de Atos, fiz o ciclo desse versículo. Pedro está pregando na casa de Cornélio, e ele vai dizer no versículo 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Aquilo fazendo isso. Capítulo 12, versículo 31. Deixa eu terminar de Mateus, falta 4 versículos, 31. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Houve a dispensação do Pai. Na antiga aliança era Deus que agia, embora pelo Espírito, mas a pessoa mais revelada era o Pai. Depois vem Jesus Cristo, que tem sua trajetória de vida, o ministério só 3 anos e 6 meses, mas agora ele se retira, não tem outra dispensação, essa é a última, essa é a do Espírito. Então, quem falou contra o Pai, teve ainda a do Filho. Quem falou contra o Filho, ok, tem a do Espírito, agora não fala contra o Espírito Santo, que acabou esse erro. Não tem mais jeito, essa aqui é a última. Então aqui eles estão atribuindo a Jesus o que eles estavam fazendo era de demônio, Beelzebul. Beelzebul, Deus da mosca, coisa do tipo. E eram doutores da lei, irmãos. E se cuidado, porque vocês podem blasfemar contra o Espírito Santo. E ainda tem que tomar cuidado aqui, irmãos, que muitas vezes, às vezes não chega ao ponto. Por exemplo, o pastor, se eu falar de tal igreja, de tal pessoa que está fazendo aquilo, e aquilo não é de Deus, é dos demônios, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Não totalmente, você é ignorante, você está fazendo a ignorância. Porém, se você persiste e nunca cede à vontade de Deus, vai ser pior do que blasfemar contra o Espírito Santo. Você está entregue se morrer. É aquela questão, pastor, eu vou usar um ponto aqui. Os homossexuais estão condenados para o inferno, eles vão para o inferno. Se a minha Bíblia não me dá direito para dizer isso. A única direito que a Bíblia me dá para dizer é que quem, não sei quem, morre sem Jesus, sem confessar que é seu Salvador, realmente vai para o lago de fogo. Porém, eu não sei quem vai morrer sem Jesus. Eu não tenho como dizer você vai para o inferno. Não tenho. Agora, se eu sem, eu sinto muito, filho. Eu não tenho como literalmente dizer que a pessoa vai para o inferno. Porque tivemos nos nossos
semanas, meses, anos e décadas passadas, ou séculos passados, alguém que condenava alguém dizendo que ia para o inferno. E essas pessoas se converteram e foram para o céu. E pessoas que achavam que ia para o inferno, ia para o céu, se desviaram para o inferno. É verdade. Agora eu sei que quem morrer sem Jesus vai para o lago de fogo. E quem morrer quando ele confessa em Jesus tem direito à vida eterna. Amém. Mas eu não tenho direito, como disse Jesus, 7 de Mateus, não julgueis, para que não seja julgado. Seja cuidado com o juiz imprecatório, condenatório. Cuidado. E com medida que julgado, também sereis julgado. Cuidado. Agora, todos que morrem, sem exceção, sendo não aceitou Jesus como seu Salvador, sem exceção, qualquer um, segundo a Bíblia Sagrada, tem a perdição eterna. Mas eu não sei daqui até lá o que vai acontecer com essa pessoa. Então eu não tenho o poder e a liberdade de dizer: você vai para o inferno. O máximo que eu posso dizer, se você não confessar Jesus como seu Salvador, você tem um lugar certo já na eternidade, chamado lago de fogo. E Jesus veio para salvar isso. Isso eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu não vim para mandar ninguém para o inferno. Agora, a palavra que eu tenho dito, rejeitada por ele, essa vai condenar eles. No último dia. Enquanto, como diz a história, enquanto a vida, há esperança. Mas o problema, eu não sei como eu vou morrer. Pode ser que dê tempo, não, lá enquanto eu já morrer, não, se Jesus for o seu Salvador, como é que você vai morrer? Se for a morte súbita, acabou. Então, está preparado, né? Então, melhor é confessando logo e está preparado. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Estamos na dispensação, na era do Espírito Santo, não haverá outra chance, não tem outra, acabou. Essa aqui. Então as pessoas, para a pessoa chegar a esse patamar de blasfemar contra o Espírito Santo, meu irmão, são pessoas às vezes de autoconhecimento de Deus, da ação de Deus, e sabe que Deus pode fazer, e fica dizendo: isso não é de Deus, isso é tudo de diabo, do demônio. Se cuidado para não estar atribuindo ao diabo, aos demônios, aquilo que Deus está fazendo, que o Espírito de Deus está fazendo. E cuidado também para não atribuir ao que o demônio, o diabo está fazendo, e dizer que é Deus. Mas a gente lendo, meditando, e não se deixando levar pelos outros, ele vai entendendo as coisas melhor. Amém? Mas nós já terminamos. Capítulo 12, versículo 32 vai dizer assim: para a sequência do assunto dele: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, o que? Isso será perdoado. Será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro, que é a vida, a lei, essa vida, a lei e morte. Já era. Nem neste mundo, nem no povo. Nem neste mundo, nem no povo. Não adianta. Mateus 28. Não adianta a conversa. Encerrou. Não adianta acender a vela. Então, um leigo, ele jamais vai chegar a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o que fala ignorantemente, irmãos. Você vê até muitos ateus aí que falaram coisa, até são cristãos, você pode ter pastores, e falou aquela coisa, ignorantes relativamente a Deus, a palavra de Deus. Então não é esse âmbito que leva a pessoa literalmente a aproximar com o Espírito Santo, mas são pessoas doutas, pessoas mestres, pessoas doutoras da palavra, PhDs, ou pastores que começam a apontar o dedo e dizer que é do diabo. Agora, se eu faço de Deus, os outros fazem do diabo. Se Deus me usa e através de mim acontece, é de Deus, mas se for dos outros é do diabo. Tem que tomar cuidado com isso. Eu prefiro
Senhor, está lá na tua mão. Se não tem discernimento, é melhor se calar e orar. Melhor se calar. Tem coisa que literalmente está bem exposto, né? Mas porque eu não aceito, não entendo isso, não aprendi isso, porque ela faz o que não faz, então leva o diabo. Não é bem por aí. Vamos deixar isso quieto. Portanto, fazer discípulos. Esqueci, né? 28 e 19 de Mateus. Amém? Vocês sabem? Mateus 28 e 19. Portanto, ele vai dizer, portanto, o portanto está no versículo anterior. O que foi que Jesus disse no versículo anterior? Mateus 28 e 19. Aí você leu o 18, por favor. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então veja só, Jesus ressuscita aqui, é o terceiro dia da ressurreição. Aparições aos discípulos. O que ele fez agora? Ele disse: olha, todo o poder agora foi dado. Aquilo que o diabo ofereceu do jeito dele, sabe? Que Jesus recusou. O Pai deu tudo ele. Pode recusar a forma do mundo, porque Deus dá para você. Ele tem para te dar. Mas não aceita a forma do mundo, do pecado, da transgressão, da mentira, da corrupção. Seja fiel a Deus, o céu se abre para você. Amém, Jesus. Tudo, se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Ele vai e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que se faz uma estimativa, aproximadamente 15.000 pessoas. Que onde tem um homem, tem 3, 4 mulheres, menino, tudo, né? Você multiplica. Se colocar só um homem e uma mulher, junta um homem, já foi para quanto? Para 15.000. Eu tenho um homem, tem 2, 3 mulheres. Criança nem se fala. Mas vou colocar 2 por 1. 15.000. 5 pães, os 7 pães e 2 peixes. Alimentou quase 15.000. Do nada ele faz ter pão para todos. O que era para ele ter só uma pedra de pão? Nada. Mas obedeceu o diabo? Não. Obedeceu a mentira? Não. Obedeceu Deus. Pela segunda vez, agora é 4.000 homens. Você vai multiplicar, vai chegar aproximadamente a 12.000. Agora são 5 pães, parece, e 2 peixinhos. 7 pães, não? Parece que mas eu vou dizer, lá vai transformar novamente, irmãos. Então, o que seria para ele transformar uma pedra em pão? Nada. Mas do jeito do diabo, não. Do jeito que ele oferece, não. Mas você vai lá, você vai multiplicar, você vai ficar bem. Então, vamos lá, ele leva Jesus, porque o Espírito Santo entregou ele a vontade do diabo para aceitação. Mas o Espírito Santo está ali também trabalhando, tá? Jesus, homem, para mostrar a mim e você que não precisa ceder a tentação nenhuma. Coloca no pináculo do templo, a altura ali, meu irmão, seria aproximadamente 150 metros. Você normalmente que vê a foto da Jerusalém, aqueles cartazes, você vai ver bem aqui na esquina aqui uma torre. E embaixo está os escombros que tem ali do cemitério ali embaixo. Então é uma altura terrível, alta. Se lança tudo aqui abaixo, era tempo de festa, irmãos. Se as multidões vissem Jesus do lado ali e cair intacto ali, o que o mundo oferece hoje? Aplausos. E muitos querem os aplausos, né, Senhor? Não. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vai e mostra a todo mundo. Ele nunca desiste. O reino está no mundo e a glória dele, as famas, das grandes concentrações, das megacidades, tudo que oferece. Se tudo isso é meu, porque me foi dado. Vai falar de Adão que entregou isso para ele. Eu dou quem quero. O Senhor ficou olhando assim. Vai de Satanás. Que está escrito: somente o Senhor adorarás, e só Ele prestarás culto. Eu me inclinar diante disso, me render isso aí. Aí chega agora no capítulo 28, 19, 18. Ele agora, tudo foi entregue a ele. O Pai deu tudo a ele de volta. Ele vai ter todo o poder, autoridade, para uma versão onde?
nos céus e na terra foi me dado. Ele deu a Adão vacilou, quem tomou? O diabo. Ele veio tomar de volta, como o homem, tomar de volta para entregar de volta ao homem. Por isso que ele disse: todo poder me dado nos céus e na terra, portanto, de você está tudo, portanto, ou seja, porque eu tomei de volta o poder e a autoridade sobre os céus e a terra que eu tinha entregado a Satanás, eu tomei de volta. Por causa disso, agora a autoridade vai estar na minha mão. Agora vão, façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar, mergulhar, colocar para dentro. Coloque na dimensão espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde estamos nós agora? Em Deus. Onde estamos nós agora? Em Jesus. Onde estamos nós agora? No Espírito Santo. A nossa posição geográfica, obviamente, das almas, barco X, igreja X, mas eu, espírito, alma, estou em Jesus, batizado, imergido, colocado para dentro. Estou protegido. O versículo posterior vai dizer como fazer isso. Ensinando-nos a guardar todas as coisas. Ensinem, batizem e ensinem a viver, a aprender a viver um novo tipo de vida em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, todos os novos. Tem que aprender a viver um novo tipo de vida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois em pé, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Toda essa ação do Espírito, desde trazer Jesus a essa face da terra, conduzi-lo, operando milagres, maravilhas, elevando o céu, ressuscitando no terceiro dia, e volta a esse assunto, foi tudo pelo Espírito de Deus. E depois lá para frente vamos ver, Ele está sendo dado à igreja agora. E tudo que Ele operou em Jesus, através de Jesus, está aqui hoje na terra, na igreja, para fazer as mesmas coisas na igreja, através da igreja.